Olá, você está no podcast Bilhetim. Recebemos nesta edição o vice-presidente da CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, Juliano Dorisotto. A instituição está completando 93 anos, portanto, foi criada em 1933. Tem uma história vasta e um serviço desenvolvido pela cidade e com a cidade de uma extensão gigantesca. E é um pouco sobre isso, sobre a importância da CIP para o desenvolvimento econômico e social dessa cidade que nós vamos conversar agora. Tudo bem com você, Dorisotto? Tudo bem, Romualdo, com você? Tudo em ordem, em ordem. Bom. A CIP, hoje, diante de uma situação bem complexa de globalização, de desenvolvimento econômico, sempre com altos e baixos, como que você vê essa grande entidade piracicabana? Esses altos e baixos acho que é um cenário muito comum para nós brasileiros, né? A CIP, apesar dos 93 anos que ela vai completar agora, apesar da idade, ela é uma instituição bastante atualizada, bastante antenada e bastante flexível, no sentido de estar se adaptando a essas mudanças. Então, esse desafio sempre existe, né? Existiram e existirão, né? Pela própria formatação aí da nossa economia, da política econômica, enfim. Então, ela vem, a cada ano que passa, ela vem se adaptando no sentido de levar soluções para as empresas associadas. Eu conversei com o Maurício Benato neste último congresso da CIP. E ele disse assim: Romualdo, veja só, que nós estamos enfrentando o que nós sempre enfrentamos, desafios. Sim. E no passado a gente tinha problema de telefonia, que ainda era fixa, nós tínhamos problemas conjunturais os mais diversos, migração tecnológica, que era, como se diz, o arroz com feijão, e todo encontro nosso era para discutir como superar esses obstáculos, né? E esse último congresso, o tema foi inteligência artificial. Sim. Parece até que a questão era como superar ou conviver com esse aparente obstáculo, né? Porque há quem diga que não se trata de um obstáculo, mas de uma ferramenta fundamental para os tempos atuais. Sim, é uma ferramenta. E como teve a época quando surgiu a internet, né, que parece que foi uma revolução, hoje a internet é uma coisa do nosso dia a dia, né, como foi o telefone numa época, né, o fax, você lembra do fax? O telex. O telex, e depois veio a internet, os e-mails, né, e hoje a inteligência artificial. O que eu coloco, o modo como você falou dos desafios, eles sempre existirão, né? Como já disse aqui, o que está mudando é a velocidade da mudança, né? Então, as coisas antes tinham, né? Os desafios eles iam mudando, as novidades, enfim, nós tínhamos que adaptar a ela. Só que hoje, o que ocorre, principalmente aí com a inteligência artificial, que já está no nosso dia a dia, ela já não é mais um diferencial, ela já está dentro aí praticamente do nosso dia a dia, é que as mudanças estão cada vez mais rápidas, né? Então você vê as pessoas numa frenética muito grande aí para procurar se adaptar a essas mudanças cada vez mais rápidas, e a CIP, né, como eu estava dizendo, ela está preparada, né, ou sempre se preparando para isso, ou melhor, antevendo, né, essas situações, ela vai construindo um cenário de serviços, de produtos e preparando, principalmente, que é a função dela, que é a essência dela, as associadas para se adaptar a essas mudanças que estão cada vez mais rápidas. Há quem observe a CIP e fala assim, olha, uma instituição, né, algo frio, algo abstrato até em certos momentos. No entanto, quem acompanha o dia a dia da CIP sabe o calor que há lá dentro, né? Ou seja, muito debate, muita relação humana e muita reflexão, inclusive por causa dos acontecimentos, da necessidade de vocês estarem ao lado do associado, dizendo,
dizendo, olha, presta atenção nisso, olha, presta atenção naquilo, vamos junto nessa. Então, essa dinâmica de monitoramento, de discussão, ela é plena na CIP. Sim, ela é plena. E a CIP, né, se nós formos sem filosofar, mas indo na essência, por que existe a CIP? Por que ela existe? Por que ela foi fundada? Por que ela foi criada? Ela foi criada para justamente apoiar, fortalecer os empresários, né? Seja de serviço, indústria, comércio, enfim. Ela foi criada para isso. A essência da CIP é o associativismo. E associativismo é de agregar, de trazer juntos. E não, né, como você disse, já teve um estereótipo aí da CIP, de uma entidade que fica lá, um prédio muito bonito, mas isso não é a essência dela. A essência dela é a conexão. Tanto é que a gestão hoje do Maurício Benato é conectar para fortalecer. Então nós temos que estar muito conectados. Né? Então, o que a CIP ela faz de uma maneira muito simplória ou simplista, né? Dentro da essência que eu estava dizendo, ela faz tudo aquilo que o empresário sozinho não conseguiria. Então, uma negociação, trazer um benefício para o associado, trazer uma ferramenta, trazer um espaço que o associado possa usar, que não precisa ter, por exemplo, um anfiteatro na empresa dele. A CIP tem esse anfiteatro que pode ser utilizado. A CIP traz palestras, traz cursos, muitas vezes gratuitos, para capacitar os empresários que sozinho ele não conseguiria. E tantas outras situações que é essa a essência da CIP, né? Buscar facilitar, buscar executar, buscar caminhos para fortalecer o empresário que sozinho ele não conseguiria. É o associativismo. Hoje, quantos associados estão junto com a CIP? A CIP hoje está com mais de 7.700 empresas associadas. Isso é um universo muito grande de pessoas, né? Se você multiplicar isso para as pessoas que fazem parte dessas empresas, veja o impacto, né, que tem aí a CIP nesse contexto. E tem mais uma situação, Romualdo, aproveitando aí da sua pergunta, que a questão não é só das associadas, é o que a CIP hoje, das associadas de Piracicaba, né, da CIP diretamente, mas a CIP hoje ela é uma regional, ela tem junto com ela mais 14 outras entidades comerciais que fazem parte da regional da CIP. Então a CIP hoje lidera, a palavra, não sei se a palavra seria liderar, mas hoje ela organiza, né, junto aí com outras 14 entidades, então você vê como que isso vai reverberando na nossa região. E talvez uma informação que muitos piracicabanos, principalmente, não sabem, que a CIP hoje é uma das maiores associações comerciais do Brasil. No estado de São Paulo, ela já é a maior, né? E dentro do Brasil, ela está entre as 5 maiores associações do Brasil. Então, veja a representatividade que a entidade tem, é uma entidade genuinamente piracicabana. E é interessante quando a gente fala sobre o projeto social da CIP, né? Porque ela, como você observou já, ela nasce com esse propósito e sempre teve um trabalho de coligação, inclusive com o poder público, para o desenvolvimento do município. Sim, a questão da CIP, né, na questão social, eu costumo dizer que só pela essência dela, de fortalecer o empresariado, ela já está gerando, né, um fator social muito positivo. Por quê? O que faz bem a uma sociedade? Geração de emprego, geração de renda, né, e geração de tributos. Com esses fatores, você forma uma comunidade, uma sociedade, né? Porque se você não tem geração de emprego, você não tem geração de renda. Se você não tem geração de renda e emprego, você não tem geração de tributo. Se você não tem geração de tributo, você não tem fôlego, você não tem recursos para gerir
uma cidade com infraestrutura, que gera o quê? O bem-estar social. Então, a CIP por si só, pela essência dela, ela já tem esse fator social embutido na essência, no propósito dela. Mas, mesmo assim, além disso, a CIP, ela, como você disse, ela se conecta muito com o poder político, né? No sentido, não que ela é um ente político, pelo contrário, né? A CIP, ela é apartidária, ela não tem partidos, ela tem propósito. Se o político ele tem um propósito que a CIP abraça, né? Não interessa o partido. Mas a gente sabe, Romualdo, que tudo, né, que tem aí de decisões do poder público influencia, impacta no empresário. Então a gente procura levar para o poder público as dores do empresário, né, para que de alguma forma, em conjunto, a gente consiga encontrar caminhos para evitar um impacto que gere o desemprego, que gere uma situação de menos arrecadação de tributos. Então, é essa a função da CIP, além, né, de também ela praticar e exercer algumas vezes o assistencialismo, fazendo ações literalmente sociais, apoiando entidades, apoiando ações que façam um bem-estar não somente ligado à empresa, mas diretamente ao público, né? Pegando, né, o gancho também aí da sua pergunta, é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, como por exemplo, a CIP, ela está batalhando, por exemplo, para a revitalização da Praça Central. Mas o que tem a ver isso? Isso tem a ver que você, a partir do momento que você revitaliza, né, um espaço público, você favorece, você estimula que ao redor aquele local gere emprego, gere renda, né, as pessoas frequentem, gere bem-estar. Então a CIP está também participando desses movimentos. Atrai novos investidores. Também. Então, é essa a função dela. Então, que é uma função, muitas vezes fala, mas é uma função que olha o empresário. Sim, mas o que isso repercute? Repercute no bem-estar comum, claro. Porque você gera emprego, você gera renda e você gera tributos que vão para a administração pública para investimento aqui na nossa comunidade. E acho que a CIP deu um passo nos últimos anos, que foi a criação da faculdade da CIP. Ela tem uma escola, a CIP. A CIP ela tem a escola, sim, ela tem alguns cursos, como eu disse aí para você. Nós temos a faculdade, que é a FAC, né? Estamos, né, também desenvolvendo parcerias com outras entidades super importantes, que logo aí a gente vai poder estar divulgando isso, tá? Além disso, dentro desse conceito da gente estar, a questão da educação, da gente estar fomentando o empreendedorismo, dentro dessa atualização da CIP, nós temos hoje, né, há pouco tempo, foi inaugurado um hub de inovação, né, dentro da CIP, onde ali acontece muita coisa que muita gente às vezes nem está sabendo, né, mas ali está se criando e desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo outros tipos de serviço dentro da nossa entidade. É o que a gente chama de pensar a cidade, né? Sempre com a antena conectada no que possa acontecer no Brasil ou no mundo, ou seja, acompanhar as tendências. Acompanhar as tendências. É isso que a CIP, esse é o maior desafio da CIP. Antecipar, né, antever o que pode acontecer e se preparar, no sentido, quando eu falo se preparar, não é a entidade se preparar, a entidade preparar os empresários para isso, né? A entidade estar preparada a preparar, né, os empresários para essas mudanças que nós, como comentamos aqui, está cada vez
mais rápida, numa velocidade muito rápida. Né? Eu achei curioso demais no último evento, no último congresso, o fato de vocês trazerem jovens para refletirem publicamente sobre o cenário, né, tecnológico, digamos assim. O Gustavo Borges, um nadador, e ele foi brilhante em dizer, olha, a disputa na piscina, digamos assim, é a mesma disputa que há no setor empresarial. Ali você tem que entender não só das suas condições físicas, mas das suas condições psicológicas, das condições do ambiente. Tudo vai se somando vagarosamente para você compor um atleta vencedor. E o empresário, ele precisa também ter consciência de si mesmo no momento em que ele está na condição de empresário, para que ele possa se alavancar. E isso é um exercício diário e permanente. Diário e permanente. E o Gustavo foi muito feliz, o Gustavo Borges, né, em fazer essa analogia, porque o empresário tem que estar muito bem preparado, principalmente psicologicamente, porque os desafios são muitos. E se no primeiro obstáculo ele desiste, a coisa não acontece. Então, quando às vezes as pessoas, poxa, olha aí, né, um empresário de sucesso, mas não vê o que esse empresário já passou. Resiliência, né? Resiliência, né? Quanto, como o Gustavo Borges falou, quantas noites ele ficou treinando lá, que levantou de madrugada, né? Desculpa, para treinar, para ir buscar novas formas, para se preparar fisicamente. Né? Então, o empresário, isso é uma constante. Quando o empresário, fecha o escritório, a cabeça dele continua funcionando, né? Porque ele tem que já estar preparando para outro dia. E nem sempre, assim como acontece com os atletas, nem sempre ele vence. Temos histórias, né? É normal, né, um empresário quebrar, infelizmente, e é o que você falou, aí que vem a resiliência. Não é porque eu quebrei que agora eu vou, né, acabou minha vida. Então aí ele tem que se reconstruir, assim como um atleta. Eu perdi uma competição, não acabou minha vida. Então ele tem que estar muito preparado para isso. Então essa analogia que o Gustavo Borges fez, ele foi muito feliz, porque ele trouxe realmente o que é o desafio, como você falou, a resiliência que o empresário precisa ter para tocar avante o seu negócio, assim como o atleta precisa para buscar aí a medalha de ouro, né? Tá? Porque uma cidade, digamos assim, ela não vai à falência, mas ela pode empobrecer. Pode, sim, né? E a CIP, ela sabe muito bem disso. E exatamente por causa deste horizonte, ou seja, as pessoas precisam ter desenvolvimento e qualidade de vida. Sim. É por causa dessa perspectiva sempre positiva e querendo agregar mais valores ao público que a cerca, que a CIP atua. Romualdo, sem dúvida alguma, a CIP tem está nela, né, esse olhar, essa preocupação com a comunidade, porque vamos assim, uma coisa muito prática. Adianta eu abrir uma empresa, um comércio belíssimo aqui, se as pessoas não têm condição, se as pessoas não têm como consumir no meu comércio? Eu preciso que todos estejam bem. Eu preciso que a renda esteja na mão cada vez mais da maioria da população. A CIP tem esse olhar, tem essa consciência de que eu só vou bem como empresário se ao meu redor todos estiverem bem, se a cidade estiver bem. Né? Então não adianta você investir numa cidade que o entorno dela, a comunidade dela não está bem, não tem renda. Então nós precisamos gerar renda, nós precisamos gerar emprego para que a minha empresa prospere. É uma roda. Né? Quando eu falo, o empresário só olha para ele. O empresário que só olhar para ele, não ter essa concepção de comunidade, de bem-estar comum, ele não vai longe. Ele precisa entender que todos precisam estar bem, que a empresa dele estar bem é uma consequência do que está ao redor do meio dele. Tá? Então, é esse o contexto e é essa consciência, melhor dizendo,
que a CIP tem, né? Que por isso que ela busca constantemente, por isso que também, desculpa voltar nessa questão, quando fala a CIP não olha o social, é o que ela mais olha, sabe? É o que, olha o empresário, porque é dele que a gente vai conseguir gerar emprego, renda e tributo para gerir uma cidade. E essa visão que as pessoas precisam começar a ter da CIP, né? Que muitas vezes falam, ele só olha o que interessa para o empresário. Mas o que interessa para o empresário é que todos estejam bem e possam consumir na loja dele, da indústria dele, do serviço que ele opera, né? Então, é isso que a CIP procura fomentar. E o diálogo, né, Dorisoto, porque cada empresário tem o seu problema, mas muitas vezes ele nem percebe que o problema é coletivo, é do setor, é de algum aspecto que não está bem resolvido. Então, essa é a habilidade para dialogar, o empresário precisa ter e ir nessas fontes, né? Ou seja, chamar a atenção da CIP, olha, eu estou com esse problema. O que significa isso? Colocou um ponto importantíssimo da participação do empresário, né? Muitas vezes o empresário olha a CIP lá, mas não olha como ele está inserido dentro dela e ele precisa estar lá. Quando eu falo precisa estar lá, é no sentido do associativismo. E a CIP precisa muito mais dele, né? E, inclusive, a CIP, agora na gestão aí do Maurício, está formando um departamento chamado a CIP Soluções. É justamente para tratar essas dores que é comum aos empresários. Cada empresário tem aí a sua preocupação, né, o seu desafio, mas tem algumas situações, tem algumas dores comuns. E isso que a CIP hoje, com esse departamento, né, que ele acabou aí de desenvolver, que a CIP chama CIP Soluções, é essas soluções para levar para os empresários, para facilitar o dia a dia do empresário. Inclusive, uma delas, a gente estava agora, né, nós lançamos ela recentemente, que é o ACIP, o Concilia Mais. Concilia Mais é um serviço que ele atende desde o microempresário até o grande empresário. O que é isso? Hoje, ninguém mais, se você perguntar se tem dinheiro na carteira, dificilmente qualquer um aqui vai ter R$10 na carteira, né? Moeda muito menos, porque é tudo hoje cartão ou Pix e usa a máquina. E essa máquina precisa ser controlada, ela precisa ser conciliada para ver se o que você vendeu realmente está entrando, para ver exatamente se o que você contratou de taxa, se isso está sendo praticado. Então, isso tudo é feito, na maioria das vezes, manualmente. Então, você imagina um pequeno empresário que ele tem como chama de lanche? Um trailer. É só ele. Fast food. Um fast food. Ele cuida da cozinha, ele cuida do trailer, ele paga, ele recebe. E precisa de alguém que concilia isso. Ele faz quando dá, à noite, no final de semana, ou ele para uma parte do dia e deixa de vender para conciliar. E nós desenvolvemos internamente um serviço que faz essa conciliação automaticamente com um valor extremamente acessível, desde o microempresário, né, obviamente até o grande. Mas hoje, qualquer pessoa, qualquer microempresário, qualquer microempreendedor tem condição de ter esse serviço que facilita o dia a dia dele. Eu estive conversando com a secretária do Turismo. A Clarissa. A Clarissa, exatamente. Isso, a Clarissa. A Clarissa, ela estava toda entusiasmada pela parceria da CIP para capacitar setorialmente. Então, você tem um turismo. E o turismo, ele precisa, primeiro, você ter uma visão turística bem desenvolvida, quando você é um empreendedor. Sim. Além disso, você precisa ter cada detalhe capacitado na sua estrutura, desde o atendente de balcão ou de mesa, né, no caso de um restaurante, até aquele que quer transformar sua chácara ou seu espaço verde em um ponto de atração para a comunidade, porque tem lá algumas
características específicas que valem a pena. Então, muitas vezes a pessoa tem até uma vontade, mas não tem uma formação para entrar ou para se consolidar no setor. Sim. Ela falou assim, poxa, a CIP com esse olhar agora setorial, você consegue desenvolver desde um hotel, né, como que um hotel deveria funcionar, até um outro agente desse mesmo setor que precisa olhar e falar assim, agora eu estou entendendo. Sim. A Clarissa, ela vem fazendo um trabalho muito bacana na cidade, né? Ela tem um know-how de turismo muito, muito bom, né? Ela já trabalhou, inclusive, em cidades da região como São Pedro, né? Que tem uma característica de turismo muito forte. E a CIP vem olhando para esse setor com muito carinho. Por que com muito carinho? Primeiro porque nós estamos numa região que tem uma vocação turística muito grande. E o turismo, quando ele é estruturado de uma maneira empresarial, ele é um setor extremamente, como posso dizer, que tem um horizonte muito grande, um potencial muito grande. Ele envolve uma cadeia de empresas, de setores também muito grande. O turismo não é só a questão de você viajar, né? E ficar num hotel. Não, ele envolve muitas outras coisas, né? Como você falou já aí, Romualdo, a questão de restaurantes, né? A questão de um local para você praticar algum esporte, um local diferente para você visitar, enfim, isso gera emprego e é uma indústria limpa, né? Ela não polui, né? Ela tem, as pessoas hoje estão tendo mais tempo, né, para isso, e então e Piracicaba e região tem uma vocação turística muito grande e às vezes mal explorada. Quando a gente fala explorada, no sentido de organizada, né? Então a CIP está olhando esse setor com bastante carinho, inclusive ela colaborou junto com a Clarissa de trazer um evento para Piracicaba do Creditur. O Creditur é uma ferramenta ligada ao governo do estado que traz formas de financiar empreendimentos e garoturístico. Empreendimentos que já existem para você capacitar, né, ou melhorar a infraestrutura desse empreendimento, ou para novos empreendimentos, eles têm linhas de financiamento que são mais fáceis, né, do empresário absorver. Então, a Clarissa ela vem, né, implantando alguns projetos, desenvolvendo alguns projetos entre Piracicaba, e a CIP, né, antes disso, inclusive, ela já vem conversando internamente e agora está praticando e está se organizando também para junto, né? Importante essa conexão com o poder público para a gente levar, né, fortalecer esse setor aqui em Piracicaba e na nossa região. Somos polo de região metropolitana. Ter a visão de interface com as cidades da região é outra coisa que a CIP está sempre atenta, né? Porque muitas vezes a pessoa não olha só para Piracicaba, ela olha também para o entorno. Eu vou e quero explorar a região. Se não há uma relação entre as entidades, o poder público e essa organização para facilitar a vida do turista, o turismo, como se diz, como você mesmo observou, a gente perde o potencial do negócio. Sim, perde muito. Essa conexão é importantíssima, essa conexão do terceiro setor, no caso a CIP, com o poder público, porque você precisa, inclusive, de algumas políticas públicas, de algumas leis, né, que muitas vezes está na mão de quem? Do poder público. Então o poder público, conversando, dialogando com o setor privado, ele vai adaptando e vice-versa. Então essa conexão, e a Clarissa vem fazendo muito bem, né, ela tem que ser cada vez mais estreita, que todos ganham, né?
Porque, mais uma vez, você gera emprego, gera renda, você gera tributo, fortalece os cofres da prefeitura, e a prefeitura com os cofres, né, melhores, ela tem condição de investir, ela tem condição de ter um asfalto melhor, de ter uma arborização melhor, enfim, porque o turismo ele envolve muita infraestrutura. Né? Não adianta eu ter um restaurante maravilhoso se para chegar lá eu quebro 2 rodas, eu furo o pneu, eu não tenho uma via, né, que acesse lá, tudo escuro, não tem iluminação pública, ou então você ou chega não tem arborizado. Ou você chega no restaurante e ele não está preparado, mesmo tendo potencial, para atender, uma pessoa que está passeando que tem um mínimo de exigência de qualidade. Né? Porque o serviço, muitas vezes, você vai no restaurante, a comida, ela é, óbvio que ela tem, né, o seu ponto muito importante, mas se você for mal atendido, você não volta. Por melhor que seja, porque você como ser humano, você quer ir lá, o serviço, eu falo que o turismo, você tem que sair, não é com o estômago satisfeito, mas com a alma satisfeita. Você tem que sair com um sentimento, né, de que você foi bem atendido, um sentimento agradável, poxa, eu vou voltar aqui. De que valeu a pena. Valeu a pena. De repente a comida nem foi tão boa, mas eu fui tratado tão bem, né, que eu vou voltar. Vou trazer minha família, vou trazer meus amigos. Né? Então, o turismo tem muito disso, de você sair de lá com um sentimento positivo. Muito mais do que com o estômago positivo, por exemplo, do restaurante. Né? Então, é aí que vem outra parte, que é capacitar esses profissionais. Então, é uma cadeia muito grande. Para isso, você precisa conectar, você precisa ter sistemas. Né? E aí você estimula quem? As empresas de tecnologia para formar sistema de atendimento, para estruturar, por exemplo, um sistema que você aperta e você sabe onde tem um restaurante que tem carne XPTO, que daqui você tem um hotel dessa forma, você está tudo na palma da mão. Você estimula também empresas de tecnologia. Então veja o que envolve o turismo. Né? Não é simplesmente um hotel, não é simplesmente um restaurante, é uma cadeia. Né? É o terceiro setor, é o legislativo e é o executivo. Sim, todos muito bem conectados, dialogando, falando a mesma língua, na mesma direção. Legal. E quando a gente pensa em desafios, ou seja, perspectivas, a CIP nesse cenário? Então, volto, né, a reforçar, Romualdo, aquilo que nós começamos a dizer, desafios sempre existirão. Né? Existiram, existem, existirão. É aí que vem, eu acho que esse dinamismo da CIP, como disse agora, acabou de formar um hub de inovação belíssimo, não só belo fisicamente, mas com as empresas que estão ali alocadas, conectando com vários hubs de inovação no Brasil e no mundo. Né? Então, é isso, né? Essa conexão que eu acredito que ela vem preparar a CIP. Quando eu falar a CIP preparar para que a CIP possa dar suporte aos empresários enfrentarem os desafios que existirão. Porque tem muito empresário jovem, inclusive, que tem uma visão de futuro que nós, um pouco mais velhos, muitas vezes não alcançamos. E fala assim, olha, essa é a tendência. Sim, aí que se você chega numa entidade que está envelhecida também, ela não vai ter a antena necessária, a percepção necessária para ver a grandeza daquela fala ou daquele olhar. Aí a pessoa sai dali e fala, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o que está acontecendo no momento. E a CIP não é esse velhinho. Os 93 anos é de sabedoria. Sabedoria no sentido de valores, né, propósitos, mas dinamismo, sempre, né, olhando aí para frente. Não esquecendo, como você disse, né, esses 93 anos serviram para quê? De experiência, de manter os valores, de manter o propósito. Porque são poucas entidades que têm aí, talvez, o privilégio de ser quase centenária, né, como é o caso da CIP. E sempre expandindo, sempre crescendo, sempre inovando em favor das empresas da comunidade.
Uma vez eu estava conversando com a Marli Terezinha Germano Perecim, uma Então, historiadora fenomenal. Uma enciclopédia ambulante. Eu adoro aquela mulher. Somos dois, E né? aí eu falei assim, Marli, talvez a minha limitação intelectual, minha limitação na formação, for por ter nascido em 1965 e o meu ensino fundamental foi sob o regime militar. Sim. Ela falou, seu Romualdo, se você está com essas limitações por causa de um regime, e eu que passei pelo regime getulista inteiro. Ou seja, era para ser duplamente, né, reclamona. Sim, então, não me venha com essa conversa. Sim, então, o fato, talvez, de a gente ter essas experiências que talvez não tenham sido muito boas, só nos trazem muito mais ainda conhecimento da realidade. E talvez possibilidades de reflexão mais aprofundadas. É o que a CIP, né? Ela nasce no 32, pós-Revolução Paulista. Sim, então, um período de desequilíbrio institucional, muito, de poder no Brasil. Então, foi um desafio, né? Um momento extremamente turbulento, como estamos hoje também. Então, não muda, os desafios não é que muda, eles só aumentam a velocidade. Legal. É isso que eu vejo, fazendo uma análise assim, geral, né? Um overview aí. Os desafios sempre existiram, existirão. Cabe a nós, né? Como entidade, se preparar para estar cada vez mais conectados, cada vez mais preparados, como você usou uma palavra muito importante aí, resilientes, né? A enfrentá-los, para que senão a coisa para, né? Então, a CIP tem essa visão. Apesar dos 93 anos dela, o que fica desses 93 anos, mais uma vez, são os valores, os princípios, né, e o propósito que é o associativismo. Legal. Tem alguma coisa que você acha que a gente não abordou nessa viagem? Nós falamos bastante, de uma maneira geral. Óbvio, a gente podia aqui elencar a quantidade de serviços que a CIP tem, mas aí eu acho que poderia ser numa outra oportunidade, mas deixamos então o convite, né, para que os empresários literalmente participem da CIP. Não só olhem para a CIP como um prédio que realmente é muito bonito, mas a essência precisa estar na participação dos empresários. E não só os grandes empresários, muito pelo contrário, porque os grandes empresários têm algumas ferramentas que não tenha tanta necessidade de estar ali presente na CIP, tá? Mas principalmente os médios e pequenos empresários, reforçando a essência da CIP, de fazer, propiciar, conquistar, fornecer situações que sozinho o empresário, principalmente o pequeno empresário, o médio empresário, não conseguiria. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de reforçar, é que participem, tragam suas dores, né? Tem muitas situações ali na CIP que são, você se prepara de forma gratuita. A CIP traz, como você lembrou muito bem, um congresso aqui, que se fosse participar em qualquer outro no país, em São Paulo, pagaria o dobro, o triplo, com a mesma qualidade que a CIP proporciona aqui. E entrar no site. O site tem muita informação, sim, assim sim. como o Instagram da entidade. Sim, o site está bem completo ali. E é a cip.com.br mesmo? Isso. Tá, isso. Legal. Tá bom, então. Vamos participar. Acho que esse é o mais importante. Legal. Conversamos, então, com o Juliano Dorizotto, vice-presidente da CIP em Piracicaba, e encerramos o nosso podcast nesta edição. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e muito obrigado.